Ele usa o vaso na congregação, faz diabos teimos arrastar pelo chão. A hora é agora, abre os olhos e veja. Mistério é de fogo e é pra você, curando o doente, alegrando o irmão, enchendo de fogo esta congregação. E olha aí, mistério, e chegou agora. O crente saltando no meio da glória. O crente saltando no meio da glória. Glórias, glórias. Ei, declova, chubanábia. Na condere manassa conde nene canto que menene façai. Derrama na conte a placa some nene canto na caixa. Io na canto replopa na canto remenene canto candore manasse. Ora machandaraba candarábia. Dex mind locks preomitara kita calamuratara. Tatu que tá tuia teca tuia taca tuia terra aqui a tuia zara. Do que tera prominei que taia tu que tora prominaca tuia teca mandarábia. Jaconabai, Levantando o caído, Aticoba, sustentando o fraco. Jacondarabi, Não desista, Abalati, pois não desisti da minha igreja. de canto remicato. Sou eu quem a faço clamar. É caticre o churrada. Sou eu quem a faço bradar. Tu me taiaçá, e da raca de cotocomondoro, e da raca de quiticamendra, e da raca de cotocotocotocom, e me candarabaca, e me andarabeca, e do rocotocomo, e da raca de quiti, e me andarabaca, e da raca de quiti, e me andarabaca, e candarabeca, e da raixa. É loucura demais, loucura demais, dá pra morrer. Dons de língua, linguagens estranhas, língua dos anjos. Será que tudo isso existe ou é invenção? Será que é dom de Deus ou são coisas do diabo, invenção do ser humano? Se você tem desejo de saber sobre isso, sobre o dom da linguagem, à luz da palavra de Deus, vai ser falado tudo isso aqui nesse vídeo. O vídeo vai ficar um pouco grande, mas é necessário para que você entenda tudo sobre isso. Se você pode falar isso na igreja, se não pode, se tem que ficar calado, se não, fique até o final. Esse vídeo vai ser muito gratificante, vai abrir o teu entendimento. E atenção, você que quer ganhar uma renda extra trabalhando de casa, basta apenas ter um celular e acesso à internet. A minha amiga Ludmila tem um recadinho especial para você. É um trabalho sério e honesto. Fala com a galera interessante, Ludmila. Então, Biraci, olha só, eu fiz mais de 19 mil reais em apenas 2 meses. E eu quero falar com você que é inscrito no canal Interessante. Imagina você fazendo mais de 19 mil reais trabalhando da sua casa, sendo seu próprio chefe, tudo que você precisa do seu celular conectado à internet. Vou te mostrar que isso é possível. Então, se faz sentido pra você, clica agora no link da descrição ou no comentário fixado para te direcionar pro WhatsApp. E lá eu vou te mostrar o caminho de como que você faz pra começar. Te espero lá! Bem-vindos, galera interessante, eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Bora para mais um contagiante vídeo aqui no teu canal preferido, o canal Interessante. Hoje falando sobre dons de línguas. Muita gente pedindo, também muitas mensagens de amigos e irmãos também de igreja, para que falar sobre esse assunto, porque é um pouco polêmico, muita gente não entende. Hoje nós vamos ver alguns vídeos de pessoas falando e a gente vai fazer uma comparação. E no final a gente vai mostrar, à luz da palavra de Deus, o que Paulo quis dizer lá em Coríntios 14. O primeiro vídeo que a gente vai ver é de um pastor que está falando na linguagem, gritando e alvoroçado, e faz aqueles trejeitos que muita igreja faz. Vamos ver.
Essa linguagem que o pastor está falando aí, além de não dar para entender, você fica pensando, meu Deus, isso aí não pode ser de Deus. É muito estranho. E tem mais gente falando, até o Joma, Tirg, Joma, e cantam, veja. Olha quem já tá aí pro culto dessa noite. Ele é banduque, nela é fluminência. Ela é bai, Jorge. Tem um guerreiro aqui, meu Deus. Tem um guerreiro nessa tarde. Tá muito guerreiro que se apresenta. Ele é baia quando rebasse ao céu. Ele é bica, meu Deus. Vem devagar. Ele é banduque. Vem devagar. Ela é bacana, rebasse. Tirgue, remúncia, vai, Joma. Tirgue calabarachúria. Terébia remaia. Tu que taca, tu que taca. Calaio dergue a ploma. Mela não subidel. Anaio torgue. Relévias. Tu que quebra. Lavanda. Telebanduque, nele é fome, lá canta Arábia, Siri canta lá na praia, chupa bala house. Fica um pouco, né? Aí muita gente acredita e muita gente diz que não, que isso aí é só invenção. Vamos ver mais. Você viu aí duas irmãs disputando na linguagem, né? Terra! Terra! E tem aqueles pulinhos, né? Quando não tem tem esses pulinhos. Isso é um espírito que tem os mesmos modos operantes. Será que é o Espírito de Deus? Depois vamos falar à luz da palavra do Senhor. Veja esse aqui que parece que é vendedor de fumo, né? Para não dizer outra palavra. Oh, is my Cambria of the King Hazawex mi parredibo Fedeziba octabra pambia pactovac tedek rock fodak tedek papak tadak taprak tapa iktadak papak tedek favadak babak tedek atak tapak tatak tarak ta atatak tutok vilex bak badok ne prepa octete. Fala até em fumo, né? Que para não dizer outro nome, Sadraque, Mesaque, Abdenego. Não é estranho demais para você acreditar que isso aí vem do Espírito Santo de Deus? Para você crer que isso aí é de Deus, veja mais esse. Me ajuda. Rebacaia semanácia. Ai, tche manaia sirefácio. Repacana marrácia. Rei tchau manaia rabadaia sébia. Eis que digo, igreja. Ai, tchau manassi decanta labachai. Tô chegando decanto e manácia. Ei, te fácil e calamanaia. Usei a minha serva. Ai, tchau calamanasse decaia. A linguagem do tchê. Será que o Espírito Santo fala assim? Sabrac, tabaco, troaco, tica, taca, tuca, taco, tica, taca, 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 tal, tá, professor Girafales. Será que o Espírito Santo de Deus, com sua esplendorosa presença, faça tudo com ordem e decência, será que o Espírito Santo falaria dessa maneira? Só que também tem gente que fala na linguagem calmamente dentro da igreja. Veja esses dois. Nekamanarabasi Teremaia Sharakandasia Lemande cancho de terebahai. Então, tem uns que falam bem expressivo e tem uns que já falam mais manso, mais calmo, mas sempre tem uma entonação de labachúria, né? Cantalábias. Sempre tem uma expressão. E tem gente que, além de falar na linguagem, tem aquela expressão que eu não nem consigo imitar, que as pessoas assim, toma aqui, meu irmão, bah! Veja aí.
Ele está jogando por terra. Eu vejo uma grande inveja contra a tua vida. Mas o Senhor hoje está repreendendo, Rabacalamanaya. O Senhor hoje está jogando por terra, Rabacalamanarabassoriandaramanaya. Essa entonação de voz, esse jeito de falar, muita gente na igreja fala, muitas pastoras, muitos pastores também. É um espírito que ministra daquele jeito. É um espírito. É de Deus ou não é de Deus? Aí você fica, né, no seu entendimento, busca de Deus para saber se não. A gente tem que ter discernimento na igreja para saber o que é e o que não é. Vamos ver esse aqui. Esse aqui parece que está falando uma língua aí, ou de outro planeta, ou lá da África, daqueles... Não tem aqueles africanos lá que falam... Eu já vi até documentários desses africanos que moram, que até caçam leões e tudo, eles falam, né? E troc. Eu não tenho como imitar. Veja. Na conte mene canto na condere. Na condere manassa conde nene canto que menene façai. Remana conte a placa sumi nene canto na caixa. Io na canto replo pana canto remene nene canto candore manasse. E atacou-se a nacoché. Para me acoleminar a faça condere. Para coleminar a saio e te atoconte plapana conte remene façai. Move nesse entre propana gandou que nasce a terra na cossé. Ne conte menene canto caçamancho kende ne coteche na. Nossa, vá, subique. Glória a Deus. Aonde é que nasce? Valentera sub. Antro que elemento de fome na vas. Ente o condurende ele faço quebra naço. Tiriacu, papax, piu, hey, bright box, pilks, tax, piu, x, pilks, nax, tox, ticks, idelacati, cotocamo, ideracatiqueta, e me camdarabaca, e me amderebeca, e do rocotocamo, ideracatacada, e me camdarabaca, ideracatiquiti, e do rocotocamo, ideracatiquemenda. Na comanda dodô, na comanda deré, parece coisa africana, não parece? E o tax, troc, truque, trax, troc, nem africano nem japonês. É uma língua diferente. Será línguas estranhas dos anjos? Vamos ver esses dois aqui conversando. Ora, atatarokotoyo, yokonotito nayoa, dekamatoro memabidoki nikifa, dakamandoki patarokoto, natakatorona, jomima, dekantoroko, nakatotoyo, nakatatata, oyo papará, dakata, akate, bola barrigola, cacique gordichola, barriga de caçarola, gorgonzola, brachola, Coca-Cola, Pepsi-Cola, acerola, graviola, sola, gola, mola. O que ele diz? Ele só engrola. O Chaves aí, né? Carambola. Cada uma, né? Pareceu língua japonesa. Agora, o pastor Paulo Ricardo não poderia ficar de fora desse vídeo aqui, porque ele disse que o Espírito Santo selou as galinhas, né? Batizou as galinhas na linguagem dos anjos, e quem decifrava, né? Quem interpretava essas galinhas era o galo. Mas desceu um avivamento tão grande no galinheiro, as galinhas começaram a falar em línguas angelicais. Quem acredita que Deus usa quem Ele quer, levante a mão, abra a boca e adore e glorifique o nome do Senhor. De repente Deus começou a usar uma delas com mais autoridade. Todas as outras galinhas pularam do puleiro em reverência, enfiaram o bico na terra, cruzaram as asas, gemiam e diziam: fala com o teu filho, Senhor. Quando a galinha chegou aonde eu estava, colocou a asa na minha testa, falava em línguas estranhas e o galo interpretava.
Meus irmãos, isso aí é uma história muito encabulada, né? Muito assim, como se diz, né? Tenebrosa, draculesca e transilvânica. Você está dentro de um galinheiro, né? No final de sua vida, querendo passar dessa para melhor, e aparece uma galinha falando na linguagem, né? Se você assistir esse testemunho dele inteiro, foi desse jeito que aconteceu. Ele estava querendo ir embora, né? Será que a linguagem das galinhas, dos anjos e do galo é essa mesma aqui que ele está falando? Vamos ver. Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem e depois que Deus fizer essa Deus vai me usar para fazer e depois dessa aí Deus finaliza fazendo uma rela tipo de condoconga. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Machunga, chunga, 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 chunga. E você vê que quando ele fala assim, né? Eu vim aqui para fazer machunga, chunga, 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 chunga. Mas depois que eu fizer o machunga, tinga, 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 ele erra o que ele falou. Ele erra a segunda vez que ele vai falar, ele não fala mesmo da... Olha, se fosse uma língua de Deus, se fosse a língua dos anjos, ele repetiria a mesma coisa. Mas não, ele fala assim, eu vim aqui para fazer o machunga, chunga, 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 tinga. E depois que eu fazer uma tchunga tchunga choque 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 nhoque, eu vou fazer uma racatunga tunga langa lenga. E depois que eu fazer uma ratunga tinga leque leque tu, então ele não repete, tem que repetir, porque se é língua dos anjos do céu, não bate. Eu acho que deu para você me entender. E agora vamos ver esse aqui. É o pastor Cícero. De cantalarau em horas te fasmerei. Passo pela prova dando glórias ao rei. Yegumanashi se manto desenrolando. Meus irmãos, aí é uma música, um rap. E tem várias músicas aí falando na linguagem. Falando na linguagem. Só que é o seguinte, a linguagem dos anjos, ela vem. Não é quando a pessoa quer falar, não. Tipo eu aqui, se eu quiser falar na linguagem eu não consigo. É só se eu quiser imitar. Mas eu não consigo. Quando a linguagem dos anjos vem, ela vem de uma vez, na hora que a gente está na comunhão. Mas aí não, eles cantam, falam na hora que querem. Até o pastor do Tei, ele fala na hora que quer, veja aí, ó. Olha só o Eduardo trocando línguas comigo. Olha aí a Silvana. É o poder de Deus numa transformação que Deus quer fazer nos dias atuais. A igreja voltar pro joelho, pra busca. Amém? E o Agino Duque foi lá no Ratinho, fez a mesma coisa. O Ratinho, você fala na língua dos anjos. Que linguagem é essa? Aí ele vai e fala na hora que quer. Então, ou é uma coisa decorada, ou é uma coisa aprendida, estudada, ou então é muita comunhão com o céu para falar na hora que quer. Veja aí. Sim, mas vocês não falam uma língua estranha? A língua estranha. É. A Bíblia nos fala sobre o dia de Pentecostes. Quando estamos falando em línguas estranhas, chamada língua dos anjos, o dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, por exemplo, a pessoa está falando algo, Agora, e o que quer dizer isso? Você entendeu? Não. Mas o meu Deus que está no céu entende isso. Ah, só que Deus entende. São a língua dos anjos. Agora que ele fala. Não, eu só queria ver se alguém entendia. E eu não entendi nada do que eu falei. Vai te cometer, bula, terra seca. Tu não guardaste a tua coroa. Te converte, treva. Volta, primeiro amor. Ei, trevas. Você tá me entendendo? Então fala na hora que quer. Ainda diz assim, você entendeu? Aí o Ratinho, não. Mas o meu Deus entendeu. É claro. Qualquer um tá entendendo aí. Eu também estou entendendo. Supostamente ele está dizendo que fala a língua dos anjos. Para mim, Jorge Ubiraci, no meu entendimento, eu não acredito. Nenhum desses que falaram até agora, para mim, nenhum está falando na linguagem do céu nem dos anjos. Pode ser qualquer uma outra, mas que eu saiba, que eu conheço, do que eu creio, né? Estou falando o meu pensar. Para mim, nenhum aí é a linguagem dos anjos. A Camila, né? Camila Barros, que é a pastora lá, que famosa toda, ela além de dizer assim, ela além de mandar o povo
falar na linguagem. Fala aí na linguagem. Ela ainda diz assim: tá todo mundo proibido de falar em português, tem que falar na linguagem. Vamos ver o vídeo. Você tá proibida de falar em português agora. Fale em línguas. Eu ministro sobre vós o batismo. Recebe, recebe. Fale em outras línguas agora. O batizador está aqui. Seja batizada pelo Espírito Santo. Edifique a sua alma. Camila, eu ainda não falo em línguas não, mas eu quero falar. Quer falar? Seja renovada. Fale em línguas. Fale em línguas. Ore em línguas. Ele está enchendo a tua vida. Ele está enchendo a tua boca. Ele está te renovando. Você está proibida de falar em português. Meus irmãos, é muito poder de Deus proibir o povo de falar a sua própria língua para falar a língua dos anjos. Então tem que ter muito poder. E você que não está falando aí, vai falar agora. É muito poder. É muita unção. É muita comunhão. Mas é assim mesmo. Ela aí manda na hora que quer e ainda proíbe as pessoas de falar. Tem que falar todo mundo na linguagem. Parou. Esse pastor aqui falou alguma coisa que eu até achei muito boa, né? Muito significante. Veja. A coisa mais fácil que existe é imitar a língua estranha. Eu fico com a raiva. Às vezes o cantor frio, aí quer atrair a atenção do povo, aí canta no meio, se esquece da parte, aí fica remedando línguas. Irmão, vamos. O maior dom que a igreja está precisando hoje é o dom de discernimento. Irmão, tem crente tão sem discernimento que acredita em tudo que aparece. Eu morei em Delmiro Gouveia, tinha uma crente da igreja pentecostal, uma santa de Deus. E ela tinha um comedourozinho lá, um restaurantezinho fraco. E eu, quando chegava de viagem com a irmã Vaininha, meus meninos pequenos, eu dizia: Vaininha, o jeito que tem é a gente comer lá no restaurante da irmã Minervina. Aí a gente ia lá, comer lá no restaurante dela. Aí ela tinha um papagaio. E eu soube que esse infeliz desse papagaio ainda está vivo. Glória a Deus. Olha, a irmã já morreu já faz mais de 35 anos. Foi o infeliz do papagaio ainda está vivo. Aí a gente chegava lá. Ela era uma crente muito espiritual. Era mulher de Deus mesmo. Mas o discernimentozinho, meu Jesus, um pouquinho. Aí a gente orava: pastor, ore. Ela me tinha uma consideração muito grande. Ore para Jesus abençoar meu empreendimento aqui. Ore para Jesus abençoar meus negócios. E eu: tá certo, meu menino. Aí, Senhor nosso Deus, quando eu começava a orar, a velha pegava fogo. Irmão, e o papagaio falando língua também. E ela dizia: ó, irmão, meu louro é batizado com o Espírito Santo. Eu dizia: é não, irmão Minervina, é não. É não. Cuidado que na igreja tem muito papagaio da irmã Minervina. Cuidado. Não vá na onda não. Veja se ele tem o fruto do Espírito Santo, a santidade na vida, a vergonha na vida e o temor de Deus. Se não, é o papagaio da irmã Minervina que está lá na sua igreja. A coisa mais fácil do mundo hoje é você arremedar línguas estranhas. Até o papagaio estava falando. É mais fácil, eu quiser falar aqui uma língua aqui. Então o povo acha bonito isso dentro da igreja. Oh, pastor fala na linguagem. Até os demônios falam na linguagem. Até os demônios. Veja esse aqui, está preso, né? Um rapaz foi preso falando na linguagem. Nós falamos da 16ª Subdivisão Policial, onde uma pessoa acabou sendo conduzida pela Polícia Militar. O cidadão que se intitula Jesus Cristo. É isso mesmo? Uma vez estivemos na terra como pobre. Urixare xararás, como andarilhos, seregachare caramassarás. Só que agora viemos buscar os que são nossos. Urixará xarás, uricaçabaçambicachadaçambibás. Hoje nós vamos brincar lá dentro. Uricaçabaçás. Espera tudo lá. O que significa tudo isso que você falou? Tudo isso eu estou traduzindo. O que eu estou falando, estou traduzindo. Não, mas o que significa? Você falou tudo em termos aí, em códigos aí, ninguém vai entender nada. Então, essa é a língua de Javá, nosso Deus. Você é Deus? Eu sou Zeus, luz, para salvar aqueles que creem no meu nome. Galera interessante, tá vendo aí?
um preso, né, acabou de cometer vários delitos, está lá, foi preso, e falando na linguagem. Que linguagem é essa? Que linguagem é essa? É de Deus? Ele diz que é. Você viu no começo do vídeo lá uma pessoa que supostamente estava incorporada com a pombagira, falando também na linguagem e cantando as músicas da igreja, que as coisas ficaram banalizadas de um jeito que tá feio dentro da igreja, tá ridículo. Eu tenho nojo, o Biracê tem nojo de ver essas coisas. A gente mostra porque é o jeito, para abrir os olhos de muita gente cega espiritualmente, que quer ver show, que quer ver molecagem, quer ver baderna, quer ver pula-pula, grita-grita, corre-corre. Pessoas que sabem falar bonito, que sabem impor. Você é um filho de Deus e Deus vai estar na tua vida e não sei o que, pá. E as pessoas querem ver aquele pacto, né? Mas a palavra de Deus fala sobre isso. Será que a linguagem dos anjos, a linguagem estranha, o dom de língua está na palavra de Deus? Vamos ver aqui no capítulo 12 de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 para frente. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra profecias, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera em todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então aqui já está dizendo que é o mesmo Espírito que dá o dom de cura, dá o dom de discernimento, dá o dom da palavra, o dom de ensinamento, o dom de evangelização. O mesmo Espírito, ele divide os dons a cada um como ele quer. Agora vamos para o capítulo 14, para a gente começar a entender, do versículo 1 até o 6. Se você tiver com sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 1 ao 6. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e o Espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas. A não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se vos não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Vou explicar devagarzinho. Ele diz o seguinte: procurai os dons. Se você achar o dom da linguagem, tudo bem. Só que o dom da profecia é mais. Por quê? Ele está falando isso por causa do culto, da evangelização e do ensinamento. O que profetiza, se ele chegar na igreja e profetizar alguma coisa que vai acontecer, é bom para todo mundo que vai saber. Agora, se a pessoa chegar na igreja pregando com uma língua estranha, com uma língua que não entende, quem é que vai entender? Ele está falando isso aí de pregação. Não está falando que a pessoa lá atrás não pode falar na língua, não. Ele está falando quem está lá na frente. Ele disse: olha, que aproveita para vocês se eu chegar aqui falando só em línguas, se não tiver um intérprete. Não vai aproveitar nada. Então tem gente que sobe lá em cima e fica praque, truque, traque, praque, prique, prique, proque, pruque, proque. Qual é o fundamento disso? A palavra vai ser falada? Alguém vai entender? Ninguém vai entender. Mas se ele falar em língua normal, como nós estamos falando, todo mundo vai entender. E a igreja é edificada. É isso que Paulo quer dizer. Se você for pregar lá na frente, não pregue na linguagem.
Só se você falar na linguagem e você mesmo interpretar, ou tiver uma pessoa do lado para interpretar. Não com molecagem, com muita gente faz por aí, só para poder aparecer, para ganhar dinheiro. Tem que ter o discernimento de Deus. Então o dom que você tem que buscar, como o irmão falou lá no vídeo, é discernimento para saber se as coisas são de Deus ou não. Vamos ler mais no capítulo 14, do 9 ao 17. Assim também vós, se com a língua não pronunciar palavras bem ilegíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas sem significado. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele que eu falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para edificação da igreja. Pelo que fala em línguas estranhas, ore para que também possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que fareis, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizes com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto o amém, sobre a tua unção de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bens as graças, mas o outro não é edificado. A linguagem da Bíblia, ela fala as palavras corretas, mas é muito difícil, né? Muita gente entender. Ele está dizendo o seguinte: se você estiver dentro da igreja e você for fazer uma oração, está na hora de alguém orar, e você orar em línguas, como é que o outro vai dizer amém? Porque ele não vai saber a hora que você terminou, não vai saber na hora que você diz assim, em nome de Jesus. Não vai, porque é como se falasse a bárbaros. Ele fala como a bárbaro o seguinte: se alguém chegar na igreja aqui e falar em alemão, russo, inglês, e começar a pregar só nessa linguagem, eu não vou entender. E se ele orar, como é que a igreja vai entender? É por isso que a pessoa que vai fazer oração, ou a pessoa que vai atender o culto, lá em cima, se falar algumas palavrinhas na linguagem, tem problema. Mas a palavra tem que ser explicada na linguagem de quem está escutando, para que a igreja tenha edificação. Tá entendendo? A oração também tem que ser falada na língua da gente. Lá no meio você pode falar as palavras que o Espírito Santo colocar na tua boca, mas a continuação tem que ser na língua que nós estamos aqui. E no final, em nome de Jesus Cristo, e a igreja todinha vai ser lá com o amém. Entenda, tá bom? Estou falando bem explicadinho para você. Agora vamos ver do versículo 26 ao 28. Eu separei ali, porque tem muita coisa aqui, irmãos, para não atrapalhar vocês. Do versículo 26 ao 28. Versículo 26 diz, no mesmo capítulo 14, diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntares, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça isso por 2, ou quanto muito 3, e por sua vez que haja intérprete. Aí o 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. É isso aqui que é a parte, né? Porque muitos dizem que não é para se falar na linguagem da igreja. Muitos dizem, não é. Paulo não quis falar isso. Paulo está falando de pregações, de quem está pregando, um pastor, um cooperador, um ancião, um bispo, os apóstolos de hoje, esses ungidos que se ungiram a si mesmo, né? Porque eu não sei como é que pastor é ungido, porque quem era ungido naquela época era só rei e profeta, o pastor não era ungido. Mas tudo bem, se estiver pregando, se estiver lá na frente, tem que falar na língua que nós estamos aqui. Se alguém falar em língua, fale 1 ou 2, mas que haja um intérprete. Ora, se alguém chegar falando na linguagem lá, diferente, a linguagem de mistérios, ou linguagem do ano, ou até em outra língua de outro país, tem que ter um intérprete para a igreja entender. É isso que Paulo quer dizer. Se você não tem um intérprete, fique lá no seu canto e fale consigo e com Deus. Você pode falar consigo, com Deus ali na igreja, no seu banco. Você pode
manifestar. Agora vamos para o versículo 29 até o 32. E fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O profeta tem domínio sobre o seu espírito. Não pode fazer do jeito que quer. Se a pessoa sair correndo, subir nos cabos da casa, sair na carreira e vai, e pronto, e arranca pedaço de parede, come barra e faz tudo, e dizer, não foi o Espírito que me levou. Conversa fiada. A palavra de Deus diz que o profeta tem domínio sobre o Espírito. Então não pode fazer do que quer, tem que ser tudo com ordem e decência. Não com, e aí dá karatê, voa, vai para um lado para o outro. Meus irmãos, tem misericórdia, meu Deus. Crê quem quer crer mesmo, quem quer ser ludibriado, enganado. Tem pessoas que são assim mesmo, meus irmãos. Não abre o olho, quanto mais se ensina, não quer ver. Quer ver é show. Vamos lá agora para a última parte, que é o do versículo 37 ao 40. Se alguém cuida que ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Olha. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proíba falar em línguas. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Bem aqui no finalzinho diz, e não proibais falar em línguas. Fechou. Recapitulando, desse jeito, Paulo está falando o seguinte, vai ter um culto, a igreja vai lá para ouvir a palavra de Deus. Então, se vai levantar alguém para atender o culto, tem que falar na língua que as pessoas estão ouvindo. Se falar só em línguas estranhas, né, língua de mistério, que a palavra diz que tem língua de mistério, que só quem entende é Deus. Você fala diretamente com Deus, nem você entende. Vai atender o culto, tem que falar numa linguagem que a pessoa está entendendo. Se falar lá em cima umas 2, 3 palavras, que às vezes a pessoa está na comunhão e fala mesmo, isso já aconteceu comigo, não tem problema. Portanto que você passe a palavra e que a Irmandade entenda, que os fiéis, todos que estão lá, entendam e absorvam a palavra e leve para casa o seu bocado, o seu pãozinho quente, tá bom? Se levantar um profeta profetizando, a gente escuta e as pessoas julguem se está certo, se não. A gente julga através da palavra de Deus, se está certo ou se não está, tá bom? E se você for no seu banco ali, visitado por Espírito Santo, está dizendo lá, não proíbais os que falam em língua. Então fique falando no seu banco, não tem problema. Se você vê alguma irmãzinha na linguagem, fique na sua. Agora, se você vê uma pessoa lá na frente, na carreira, correndo na linguagem e for para lá para aparecer, você já está vendo. Pelos frutos se conhece a árvore. Não é isso? Tem que ter muito cuidado. E diz o seguinte também, se alguém levantar para falar na linguagem lá na frente, tem que ter um intérprete, porque senão a igreja não entende. É isso aí, é tão fácil de entender a palavra de Deus, mas as pessoas complicam muito, não pode falar em linguagem, dentro da igreja tem que ficar calado, lá na frente, Paulo está falando que o evangelho tem que ser pregado numa língua que você entenda, porque senão você vai ficar, a igreja vai ficar à toa sem saber o que é. Eu já vi irmãos que chegam na frente e pregam só na linguagem e fala poucas palavrinhas, e não pode. Meus amados irmãos e irmãs, se você entendeu, deixa teu comentário, tá bom para mim? Por caridade eu vou ler. Se você não entendeu ainda, você também deixa seu comentário. Não entendi, porque eu expliquei bem facinho para você. Eu ainda vou fazer ainda sobre as línguas, né? Porque tem uns aí que estão ensinando, estão dando curso aí dizendo que Adão falava a mesma língua de Deus e os anjos falam a língua de Deus e quais são as línguas dos demônios, essas coisas tudo. Eu vou também fazer explicando, né? Quais são a diferença das línguas. Tá bom, meus amados? Então, ora a Deus por mim, por caridade. Tá bom? Eu estou precisando mesmo. Em nome de Jesus, ora a Deus por mim, que eu também estarei apresentando todos vocês que estão sempre com a gente aqui. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Não deixe de adquirir os e-books que a gente tem aqui, sobre dízimos, coletas de oferta, você vai aprender tudo sobre isso aí. E também o e-book sobre a vida íntima, né, de um casal evangélico, então, e a vida também no solteiro, o que pode, o que não pode fazer, quais são os versículos para você se tiver algum vício, né, que está fazendo alguma coisa errada, algum casal que tem uma dúvida se está fazendo alguma coisa errada. Tem todos os textos tirados da Bíblia para você entender sobre os assuntos de dízimo e do sexo na vida do crente. Deus abençoe a todos e eu estou indo nessa e volto no próximo vídeo se Deus quiser. Valeu!